Foi com espanto e revolta que trabalhadores e sindicatos receberam a notícia de que o salário mínimo nacional em Moçambique conheceu um aumento irrisório, em alguns casos de apenas 49 meticais. A informação foi divulgada pela TV Miramar, que cita como fonte a aprovação feita pelo Conselho de Ministros no passado dia 2 de setembro. Segundo a estação televisiva, no setor da pesca de Capenta, o salário passou de 4.941,68 centavos de meticais para 4.991,09 centavos de meticais. Um ajuste que muitos classificam como meramente simbólico e sem qualquer impacto prático no poder de compra. No setor da banca e seguros, por exemplo, houve uma subida um pouco mais significativa, dos anteriores 17.881,32 centavos para 19.043 meticais e 61 centavos, enquanto a função pública não registrou qualquer mexida, continuando estagnada, o que acentuou ainda mais a polêmica em torno das desigualdades salariais. A Organização dos Trabalhadores Moçambicanos Central Sindical, a maior central sindical do país, foi a primeira a levantar a voz, chamando estes números de vergonhosos e alertando que não corresponde de forma alguma à realidade vivida pelas famílias moçambicanas. Os sindicatos lembraram que há vários anos vêm apresentando propostas muito superiores, fundamentadas no custo de vida e nas dificuldades do dia a dia enfrentadas pelos trabalhadores. De acordo com o portal Carta de Moçambique, uma das propostas mais antigas colocava o salário mínimo em 10.000 meticais, um valor que, à época, já era considerado o mínimo aceitável para garantir a sobrevivência digna de uma família média. Posteriormente, com a inflação galopante e a contínua subida de preços da cesta básica, novas propostas surgiram. Em abril deste ano, a organização apresentou uma reivindicação mais ousada: elevar o salário mínimo para 42.000 meticais, justificando o valor com estudos que incluíam transporte, alimentação, educação e saúde. Já em negociações anteriores, chegou a circular a proposta de fixar um salário mínimo de 40.000 meticais, defendida como necessária para travar o empobrecimento crescente da classe trabalhadora, notícia vinculada pela RTP África. Estas propostas contrastam violentamente com o reajuste agora aprovado. Para muitos analistas e sindicalistas, é incompreensível que perante uma inflação que corrói diariamente os rendimentos, o governo opte por aprovar um aumento que não cobre sequer o custo de uma semana de transporte público para um trabalhador comum. A Miramar, que acompanha o tema há vários anos, reforça que esta decisão deixa em evidência a distância entre as necessidades dos trabalhadores e a realidade das negociações salariais em Moçambique. A crítica generalizada é que se trata de uma medida para cumprir calendário, sem efeito real para a vida de quem depende do salário mínimo. No centro da polêmica está a pergunta que muitos repetem: como pode um trabalhador sustentar uma família com um aumento de apenas 49 meticais, quando o preço do pão, do arroz e do chapa sobe mês após mês? Para os sindicatos, a resposta é clara: não pode. O debate está longe de terminar e a pressão social promete crescer nos próximos dias. Afinal, entre as promessas da outrora de salários mínimos de 10, 40 e de 42 mil meticais e a realidade de um aumento que não chega a 50 meticais, o fosso é enorme e evidencia a crise estrutural de valorização da força de trabalho em Moçambique. É isso, é uma situação, vou dizer que vergonhosa. Deixa eu ajustar aqui a câmera. É vergonhoso. Existem setores no salário mínimo que teve um reajuste de 49 meticais. É isso mesmo que vocês ouviram, 49 meticais. Meu Deus, é triste,
é uma situação a lamentar, mas essa é a realidade dos moçambicanos no setor de pesca de capenta. Acho que é assim como se pronuncia. O setor bancário teve um reajuste até que significativo e uma bomba. Os funcionários públicos não terão aumento. Essa é a parte mais difícil de encarar e para muitas pessoas que assistem aqui o canal é um choque ter uma notícia dessas, não ter reajuste na função pública do salário mínimo. A realidade em Moçambique está cada vez mais difícil para aqueles que são trabalhadores, para aqueles que dependem do seu suor para poder ter o seu pão. Se o salário mínimo sofreu esse ajuste, imagina as pessoas que trabalham sem ter o salário mínimo. Como é que essas pessoas vão viver? Que reajuste é esse de apenas 49 meticais? A inflação moçambicana está estrondosa. Percebem? A situação da inflação está estrondosa. Estou a suar aqui, é uma notícia que me pegou de surpresa. Estou um pouco chocado com isso e é algo que me deixa completamente assustado, porque é uma verdade assustadora, né? 49 meticais é pouco e o setor público não ter aumento é injusto, principalmente para as pessoas que não tiveram mudanças de carreira, já têm salários e salários que deviam estar a receber como a carreira que merecem receber e até hoje não tem essa mudança de carreira, não recebem como deviam receber, sem contar com aqueles que não recebem o seu devido salário há meses. Quantos médicos, quantos professores, quantos funcionários públicos hoje não conseguem receber o seu salário porque o Estado não tem dinheiro, porque não sei o que, porque carregaram a folha de salário, mas esse enter que dizem leva séculos e séculos para poder enviar os valores para as devidas contas. Vou continuar aqui a suar, mas não vou deixar de trazer informação. Talvez possa abrir moela para mandarem um valor para ar-condicionado. Mas brincadeira, vamos deixar para lá, vamos continuar com esse debate. Uma das coisas que eu acho que é mais injusta, principalmente para o salário moçambicano, é a questão da inflação. Vocês já viram alguma vez um produto alimentar subir e descer de preço? Isso não acontece, raramente acontece, no máximo alguns meticais. Talvez o único alimento que sobe e desce é o ovo, porque há temporadas em que as galinhas poedeiras dão menos ou mais ovos. Tirando os ovos, não há alimento que sobe e desce. O açúcar subiu o dobro do preço, estava a 40, agora está a 80, 90 meticais. Então quer dizer que as coisas sobem de preço, mas talvez lá nos fornecedores os preços já estão melhores, mas as pessoas continuam a praticar aqueles preços altos. Então também é uma medida que o governo deve tomar de fiscalizar os preços das coisas nas mercearias. Há muitas pessoas que estão a especular. Outra questão é das pessoas que trabalham sem contratos. Existem muitos jovens que não têm contratos, têm trabalhado de forma abusiva, os seus patrões aproveitam-se da pior forma desses jovens e fazem com que eles não evoluam de certa forma. Eu já reclamei muitas vezes que existem milhares de jovens moçambicanos que trabalham sem carteira assinada, não é carteira assinada, né? Sem em contratos de trabalho ou com contratos que são de 5 meses, 3 meses e está ciclicamente a fazer isso. Um trabalhador que está há 5, 6 anos a trabalhar sem contrato e de repente sem um contrato que se renova de 6 em 6 meses. Imagina uma pessoa que está há 5 anos numa companhia só renova de 6 em 6 meses. É uma forma que a companhia tem de lhe expulsar sem arcar com direitos trabalhistas. Então esse tipo de manobras também tem que acabar. Tem que acabar. E também deve-se adequar o salário à realidade dos moçambicanos. Os moçambicanos estão a passar por uma realidade jamais vista. Os preços estão altos. É só ver o preço do combustível, o preço do transporte. Sei que não vai subir daqui a pouco, porque nós sabemos que o pão também já subiu. As coisas sobem daqui para aqui, descem daqui para aqui. A única coisa que não sobe nesse país é o salário dos moçambicanos. Isso não sobe. Podem até não subir os salários, é só ajustar a inflação. E se muitos produtos que estão a ser superfaturados, que podiam custar menos e não custam o preço real. Então os moçambicanos recebem as mesmas migalhas e não conseguem sustentar as suas famílias. Isso deve acabar. Isso é uma situação grave, é uma situação séria. Imagina um pai de família que tem 2, 3 filhos, tem a sua esposa, ele tem que pegar transporte, os seus filhos vão à escola, tem que subir esse mesmo transporte, não consegue alimentar a sua família. Isso é uma autêntica brincadeira que o Estado está a fazer, ou que essas organizações estão a fazer. Gastar recursos para aprovar 49 meticais no ajuste de salário de alguém
desculpa, isso é desperdiçar os recursos públicos. Isso deve parar de acontecer. Moçambique é um país que, se bem organizado, bem estruturado, tem potencial para chegar muito longe, tem potencial para pagar os seus funcionários a tempo e hora. Existe muito bem essa capacidade por parte de Moçambique, mas é necessário pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que tenham compromissos com o bem-estar popular. Essa é que é a necessidade dos moçambicanos nesse momento. Esse país sabemos que tem recursos limitados por enquanto. Tem recursos limitados, né? Essa é a filosofia que nos contam, mas provavelmente isso é muito mais recursos que nós não estamos a usufruir, impostos que são pagos sempre, companhias que exploram gás a todo vapor, e os moçambicanos são os que menos se beneficiam desses recursos. Isso deve acabar o quanto antes, porque os moçambicanos já despertaram, os moçambicanos já estão espertos, já não aceitam esse tipo de situações de ajustar apenas 49 meticais do salário mínimo, em um contexto em que só o combustível pode subir 8 meticais, 5 meticais em 2 meses, 10 meticais. Quanto é que custa o diesel hoje? Quanto é que custa a gasolina hoje? É incrível isso. Esse salário não dá nem para abastecer um carro, acho que de uma das frotas do conselho, do ministro que é escoltado. Acho que nem dá para fazer isso. Não dá nem para gerir o cafezinho do escritório de um deputado, isso. Então temos que parar com essa realidade dos moçambicanos viverem muito longe. Os políticos é que trabalham os moçambicanos é que trabalham para sustentar os políticos. Os políticos nunca fazem nada para poder melhorar a vida dos moçambicanos. Até quase beijei o microfone aqui. É muita revolta isso. Já estou a suar. Meu Deus. Me desculpem, por favor, eu não vou parar. É muito difícil editar esse vídeo depois de começar. Mas essa situação é uma situação muito revoltante. Por isso, hoje nós temos muitos jovens que preferem o mercado informal. Eu prefiro o mercado informal. Por quê? Para conseguir um salário que consegue contemplar aquilo que são as despesas da sua família, é muito difícil. É muito difícil. Hoje, uma família, o mínimo dos mínimos, tem que ter no mínimo 25 mil meticais para poder se manter com dignidade. E assim, famílias que só conseguem 6 mil meticais por mês para poder se organizar. É possível que uma pessoa viva apenas com 6 mil meticais? Existem muitas famílias moçambicanas que vivem essa realidade. É uma realidade triste, mas é uma realidade verdadeira. Nós não podemos olhar só para o nosso redor. Nós vivemos na cidade, temos acesso a celulares, internet. Acabamos confundindo a realidade de Moçambique com a nossa realidade. A realidade de Moçambique é pior do que nós imaginamos. Existem crianças que não têm salas de aulas, existem adultos que têm dificuldades com leitura e interpretação de texto, existem pessoas que recebem 3 mil meticais para trabalhar 7 dias por semana, das 7 até as 22 horas, e vivem na casa dos patrões. Existe isso. Não podemos negar essa realidade. Então, o governo deve trabalhar também para fiscalizar e dar condições dignas para essas pessoas que não têm contratos, regularizar a situação das domésticas, de tantas outras pessoas que trabalham de forma informal para pessoas, mas não recebem o devido salário e nem têm contratos para reivindicar aquilo que são os seus direitos. Não têm INSS, mas estão há 20 anos a trabalhar no mesmo lugar, vão reformar entre aspas, porque vão sair desse trabalho porque estão velhas para poder trabalhar num outro sítio para ganhar a vida e trabalhar até a morte sem descanso. É isso que nós queremos para o futuro de Moçambique? É essa situação que nós queremos? É muito complicado. Então nós temos que ver essa situação. Por favor, governantes, todos que são responsáveis por isso, tem que se organizar o país. Se essa notícia for confirmada de 49 meticais de ajuste num dos setores, não são todos, é um absurdo. É um completo absurdo. Eu vou parar por aqui, porque já estou a suar. Acredito que já estou a chatear com isso. Mas coloque nos comentários a vossa opinião, a vossa indignação. Eu gostaria de compartilhar e ler cada um dos comentários. Muito obrigado por estar comigo. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África, é uma perspectiva africana. Até o próximo vídeo.